que você não vai ver na Itália. Olá pessoal, nós vamos contar para vocês, nessa nossa experiência de 3 anos, algumas coisas aqui na Itália que chamaram a atenção. Lembrando para vocês que a gente mora aqui numa cidade pequena, com menos de 5 mil habitantes, então pode ser que algum amigo seu fale, comente, mas na minha região é diferente, mas a gente vai falar da nossa experiência. Lembrando que a gente mora no norte da Itália, né, na Lombardia. Então, a primeira coisa que a gente notou que a gente não vê animal de rua, cachorro abandonado morando na rua. Por quê? Porque todos os animais, quando você compra um animal ou quando você adota, esse animal ele recebe um chip dentro da orelhinha, em algum lugar, né? E esse chip tem a identificação do dono, do proprietário. Então, esse animal tem que ter todas as vacinas em dia. Então, se o seu cachorrinho escapa de casa, pelo chip, a polícia ou a pessoa que denunciou consegue encontrar o proprietário. E importante é que, se eles encontrarem o proprietário, vai receber uma multa. Então, por isso que você não vai ver tanto cachorro na rua, porque vai pesar no bolso de quem deixou escapar ou abandonou. todo mundo vai cuidar. Segunda coisa que a gente não vê é a fila preferencial. Fila preferencial para idoso, para grávida, para pessoa com deficiência. Você pode até ver, mas não é muito comum. E por quê? Porque se tivesse fila preferencial para idoso, Se você fosse para um lugar ali às 4 da manhã e tivesse um idoso na sua frente, era melhor você voltar no outro dia, porque vocês sabem que na Itália tem muito idoso, só se fosse pra gente acima de 100 anos, e ainda assim tem alguns. então tinha que ser fila preferencial para jovem, na verdade, né? E muito difícil também ver a fila organizada, bem retinha, como a gente tem no Brasil, por exemplo. Aqui é mais difícil. Você chega nos Correios, que aqui é a posta, e você pergunta, quem é o último? Quem é o último da fila? E a pessoa lá levanta a mão, sou eu. E você sabe que ela é a última, e você depois fica como último. Então isso é bem interessante. Em alguns lugares já estão evoluindo mais, existem as senhas como no Brasil, mas é muito difícil. Outra coisa aqui que a gente não vê assim é tanto cuidado com os dentes. Os brasileiros se preocupam mais. No meu trabalho ali eu reparei que só eu escovo os dentes, assim, no horário do almoço, né? Então, em alguns lugares que eu fui, eu vi outras pessoas, eram brasileiros, então eles não têm tanta preocupação. Até a gente vê que na TV as pessoas aparecem ali, né? A gente vê que os dentes às vezes são tortos, assim, as pessoas não têm essa preocupação tanto com os dentes, é uma coisa cultural. Sim. Uma outra coisa também que a gente não vê tanto aqui é calçada e meio fio. Por quê? Porque as cidades são muito pequenas. Então, praticamente, a calçada e o meio fio, você vê uma faixa pintada e os motoristas respeitam a faixa. O espaço é praticamente compartilhado. Então, é uma coisa que a gente também estranha. A maioria das cidades pequenas, né? E algumas grandes, vocês não vão ver calçada e não vão ver meio fio, mas as pessoas respeitam. Elas respeitam aquelas faixas, elas não vêm correndo. Então, você não vai ver quase assim acidentes aqui na Itália, problemas, porque o respeito é muito grande. E entrando nesse assunto, né, de ruas, a gente não vai ver, por exemplo, nessas cidades pequenas como a nossa, transporte público. Assim, tem transporte público? Sim. Eu vou ao trabalho de ônibus? Vou. Só que se eu perco meu ônibus, o próximo ônibus é daqui 3 horas. Então a gente não tem como tinha no Brasil, né, que a gente pegava ônibus e ia para qualquer lugar, tinha o dia inteiro. Aqui não tem. Inclusive a gente veio para a Itália achando que a gente não ia comprar carro. A gente estava super feliz. É impossível morar aqui sem carro, principalmente nas cidades pequenas. Vamos excluir aí Roma, Milano, né? Que a gente tem bastante trem, bastante transporte, mas realmente as cidades menores, que são a maioria na Itália, não tem transporte público tão frequente, tão comum de utilizar, mas o carro mesmo. Uma coisa muito importante, vamos lá para o número 6. Sabe nos Estados Unidos que você vai para o mercado de pijama? Gente, não faça isso aqui. Não vai me sair de pantufa e pijama. Não pode. Gente mal arrumada, as velhinhas saem todas produzidas de escova. Você tem que pôr no mínimo um sapato e um casaquinho para sair de casa. Não vai me sair mal arrumado. Aqui todo mundo, você pode comprar pão, você pode ir na farmácia, você tem que estar minimamente arrumado. E aí vamos pro número 8. Número 7. 7. O que a gente não vê aqui também, boa vontade das pessoas. Seja no comércio, no serviço público, eles não têm uma boa vontade igual do Brasil. Eles são educados, mas não são muito simpáticos. Então eles te respondem, se você fizer muita pergunta, eles acham que você já está perguntando demais. No serviço público, então, muitas vezes a gente não é bem atendido. Eles falam, você tem que aguardar. Tá, mas quanto tempo? Você tem que aguardar. Para eles é isso. Eles não... Você faz perguntas, onde que eu consigo isso? Não é aqui. Mas onde que é? Não é aqui.
eles não te respondem. Não sei se não querem se comprometer, o que acontece, então a gente não vê muita boa vontade. Tem que ter muita paciência e às vezes, claro, te atendem muito bem, já fui muito bem atendido e a gente tem que dizer assim, cumprimente, né? Tem que dizer, você é muito bravo, porque eles não têm essa disposição, essa vontade do brasileiro de explicar as coisas, de tentar ajudar os outros. Sim. Uma outra coisa aqui, o número 8, a gente vê sempre o tal do restaurante à la carte. Então é muito difícil você ver um buffet, um self-service, uma gelateria self-service, Não existe. ou um buffet por quilo. Não Pode é nem ser muito que... difícil, eu nunca vi. Também não vi. Milão também não vi. Pode ser aqui em Roma, em algum lugar, mas não é comum nem nos Estados Unidos, aqui na Itália muito menos. Eles têm, né, o serviço deles é à la carte, você tem que pedir no restaurante, tem que ter paciência e esperar, porque tem restaurante que no domingo é 1 hora para você ser servido, porque os lugares aqui na Itália turísticos são muito cheios. E isso entra em duas coisas, né? Primeiro, pela questão da higiene mesmo, né? Que tem algumas regulamentações. E segunda, porque eles prezam por comer devagar. Então, comem pequenas porções, né? Não enche todo o prato, comem pequenas porções e levam lá 1 hora, 1 hora e meia para fazer a refeição completa. Então, são 2 pontos bem importantes. E dentro disso, a gente vai para o próximo ponto, que é comer andando. Você já viu gente comendo andando na rua? Não. Muito difícil. Tomar café andando, assim, tipo Starbucks, pega o copinho e sai andando. Uma vez eu fiz isso e me olharam com cara feia, falar bem a verdade. Então você não vai ver nas cidades pequenas, lembrando disso, né? Milano, Roma, pode ser que você veja, né? Pessoal comendo, correndo, turistas, mas o italiano mesmo, aquele raiz, ele não vai andar na rua tomando café. Radice. Ele não vai andar na rua tomando um cafezinho, comendo um sanduíche, porque ele não deu tempo. É quase impossível você ver isso acontecer. E falando em italiano raiz, a gente vai para um ponto muito difícil pra gente. Eu acho que para todo estrangeiro que mora aqui, que é a tecnologia. A gente tem loja com produtos de tecnologia? Tem, a gente tem loja. Tem produtos, a gente compra na Amazon bastante aqui. Mas a tecnologia não é uma coisa que tá na alma do italiano. Inclusive, às vezes eu tô indo com meu celular na rua, respondendo uma mensagem, e as pessoas mais velhas me olham com cara estranha, como se eu fosse causar um acidente na rua, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Então a tecnologia não tá na alma do italiano. Você não consegue resolver coisas só por e-mail ou só mandando uma mensagem. Você tem que ainda usar os métodos mais antigos, né? O fax ou o telefone. Bem lembrado, tem alguns serviços aqui que tem um número de telefone que nunca atendem, porque tem os horários restritos, ou você vai no site e não bate os horários que as pessoas estão lá, então você não consegue enviar e-mail porque não te respondem, e você tem lá um número de fax. Ainda existe isso. É impressionante. E o último ponto, que a gente não vê aqui, a gente sente falta. Não vimos o suco de uva. Engraçado, mas a gente não tem muito vinho na Itália, o maior produtor aí de vinho do mundo, mas eles não utilizam, né, a uva para fazer suco. Não é comum aqui a gente ver suco de uva. Eu vi uma vez no mercado. E eu talvez, vi numa loja para estrangeiro, né, uma loja de alemães. talvez até mais para fazer receita do que para tomar. Eles não têm tanto hábito assim, eles não têm tanto até o hábito de tomar suco. Eles tomam muita água e vinho. E para que fazer suco se você pode fazer vinho, né? Exatamente, para economia é muito melhor. Exato. Ele vende muito e principalmente exporta muito aqui, né? Então, fechando as nossas coisas que você não vai ver aqui na Itália, foram os nossos 11 pontos que a gente percebeu, né? Acredito que tem mais que a gente até esqueceu, já acostumou, mas a gente quis passar para vocês, assim, nesse tempo que a gente está aqui, uma ideia do que a gente percebeu, que foi mais latente, talvez, né? Que a gente percebeu e comenta, e às vezes até ri, né? Como é que pode, tal, essas diferenças, e já acostumamos com isso. E a gente ama morar aqui. Então é isso aí. Valeu!